Olá, seja bem-vindo ao canal Reflexões e Caminho. Hoje num tema, não sei dizer se é um tema muito polêmico, mas com certeza é um tema muito pouco refletido no movimento espírita. Existe uma ideia muito furada. Eu já fiz sobre esse tema alguns episódios, mas hoje a gente vai dar uma outra ótica. A gente vai tentar aprofundar um pouco a discussão, que passa naquela prosa da criança índigo, da criança cristal, da criança arco-íris, da criança lampadinha, sabe? Criança gênia, ou então, melhor, criança evoluída. Muitas pessoas no movimento espírita e no espiritualismo em geral acreditam que seus filhos, seus sobrinhos e netos, por exemplo, são moralmente evoluídos pelo fato de terem mais afinidade com eletrônicos, com computadores, não é? E por desenvolverem capacidades cognitivas mais rapidamente do que eles próprios enquanto crianças, sabe? Não, já nasceu pronto. São as crianças do século XXI, são crianças evoluídas, são essas crianças coloridas aí. Essa questão de crianças coloridas eu já apresentei, que é um papo furado, não é? Muitos oradores importantes chegaram a acreditar nisso por uma época, depois criaram tino, né? Observaram que era um papo furado e que mais atrapalhou as pessoas do que ajudou, certo? Mas por que existe essa ideia de que as crianças, pelo simples fato de terem mais facilidade com eletrônicos, significa que elas sejam evoluídas moralmente? Qual o problema? Acontece que o pai, a mãe, o avô, o responsável pela criança, acreditando que aquele rebento, que aquele protegido é mais evoluído que ele moralmente, ele abre as portas da negligência. Para que eu vou educar quem já é educado, sabe? E aí cada vez mais nós temos evangelização esvaziadas de filhos espíritas, por exemplo. Incrível, isso parece um contrassenso, né? Mas eu conheço muito espírita que não coloca os seus filhos na evangelização, né? Porque até em casa, ou então não precisa, dá uma desculpa esfarrapada, né? Mesmo em casas de umbanda que tem mocidade, que tem evangelização, e geralmente isso no formato kardecista, sabe? No formato que a gente encontra na doutrina espírita. Não, não precisa. É de fundamental importância a evangelização. A espinha dorsal do movimento espírita, na minha opinião, é lá. Porque é lá que se prepara uma geração, né? Aí passa, ah, não, mas é só as aulinhas de Jesus, não significa que ele esteja no movimento espírita. Tá sim. Bons tarefeiros não são forjados da noite para o dia ou na base da boa vontade, não nos dias de hoje. Bons tarefeiros podem ser o produto final do investimento na evangelização e mais na moralização no lar, na educação familiar. Cada vez mais as pessoas colocam na conta de um professor, numa escola, a educação dos seus filhos. E depois não entende porque seu filho é rebelde, é mal educado, é agressivo. Não era um espírito evoluído, pô? Como é que ele é agressivo? Como é que é um espírito mentiroso? Como é que é um espírito tacanho, egoísta? A escola errou? Cadê a evolução que ele tinha na infância? É claro que a figura de um responsável, seja ele pai e pai, mãe e mãe, pai e mãe,
Pai e um avô, pai e uma avó, mãe e um avô, uma avó, né? Hoje em dia as famílias elas têm múltiplas facetas e isso não é ruim, porque antigamente, num passado até muito recente, se jogavam para o tapete algumas situações por conta de convenções sociais, por conta de convenções altamente imperfeitas, colocando-se de lado o amor, a responsabilidade do sentimento, certo? Então a gente precisa imaginar que essa multiplicidade de faces que a família no século XXI tem hoje, ela precisa vir com aquele entendimento de que as crianças precisam ser educadas com amor, com compaixão, com firmeza. E o entendimento de que a infância é um investimento para a vida adulta, sadia, socialmente ajustada, moralmente reconhecida, independente do seu credo religioso. Então a gente precisa entender, no segundo momento, já que no primeiro momento a gente já explorou que as crianças não são coloridas, né, na sua espiritualidade, que aquelas pessoas que estão reencarnando hoje, por conta da transição planetária, a transição planetária, esse termo é tão pitoresco, né? Transição planetária. Os avatares, os Jesuses, os Chiquinhos, né? Não estão reencarnando aos borbotões. Os endividados continuam reencarnando aos borbotões. É um planeta ainda duro, bonito, belíssimo o nosso planeta. Mas é um planeta de expiações e provas. É um planeta onde o mal tem importância. E não é a pedra que é má, não é a onça que é má. São os seres humanos que escolhem mal em ambos os planos da vida. E na medida que escolhem mal, alguns escolhem bem. Isso é viver. Um dia seremos todos espíritos felizes e puros? Ah, sim. Quando? Ninguém sabe, porque depende da gente. Não ache você que o seu filho ele é especial para o mundo. Ele pode ser especial para você, e que bom que ele seja especial para você, mas é pelo fato dele ser especial para você que você tem que moldá-lo. Eu gosto muito de uma questão lá no Livro dos Espíritos, que é 582. Fala da missão da paternidade. A questão da família, ela se desenrola em vários pontos da doutrina espírita. Notadamente, no Livro dos Espíritos. E lá a gente vai entender que existem espíritos de fato que são missionários para um grupo familiar que ele é realmente diferenciado. Mas esse espírito ele não quer molezinha. Ele não quer ficar no ar-condicionado enquanto os outros estão no sol. Ele vem para dar o exemplo. E são poucos, sabe? São poucos. Eu gosto muito de usar essa analogia. Sagrada Família, né? Jesus, José, Maria e os irmãos Jesus, que não tinham reencarnado ainda, né? José e Maria sabiam da grandiosidade moral de Jesus e nem assim deram mole para ele. Foram pais rigorosos, pais presentes. José ensinou um ofício ao seu filho, mesmo ele sabendo que Jesus era diferente. Naquela questão lá que Jesus aos 12 anos some, dá um perdido nos pais, o que acontece hoje não é inédito, né? Já foi documentado há mais de 2.000 anos atrás, de filho dando perdido em pai. José repreende Jesus. José não dá mole pelo vacilo, entre aspas, que Jesus dá, né? Sumir sem dizer onde estava. Por que a gente vai agir diferente de José e Maria? Não dê mole pro seu filho. Seja rigoroso.
Seja firme. Falar não muitas vezes é um gesto de amor. Cada vez mais os profissionais da área de educação falam isso. Quantas charges inundam a internet de um desenho de um menino ou uma menina atulhado de brinquedos, o menino chorando revoltado, e o pai pergunta assim: "O que que você quer?" Aí o garoto fala assim: "Que você me eduque, que você me ame, que você me diga não, que você me abrace, que você me oriente." Tem várias. Então a reflexão de hoje é nesse sentido aí, certo? Seu filho ou filha, não ache que ele seja um avatar. Eduque-o como se fosse um espírito imperfeito, duro, inculto, que ele provavelmente é. Eu sou assim, os meus filhos são assim. Quando o Arthur e a Maria Cecília nasceram, né, todos falaram: "Nossa, são espíritos muito evoluídos, né? São espíritos especiais, que privilégio." Aí o Joaquim chegava assim: "São espíritos endividados, que cometeram delitos e que não são tão diferentes de você, meu caro. Trate-os com brandura, amor e firmeza." E é assim que eu me esforço muito em fazer. Como pai, como irmão deles em Deus, como espírita, como espiritualista, como cidadão, eu procuro cuidar dos meus filhos com o máximo de virtudes, mas com muita responsabilidade. Eu não os crio para mim, eu os crio para o mundo e que eles saibam resolver os problemas que a vida coloca diante deles. Essa é a minha visão. E às vezes as pessoas ficam espantadas quando eu falo isso. Meu filho é meu. Não é bem assim que a banda toca, não. Pensa nisso. Coloca a sua contribuição embaixo ali, logo no Face. No Facebook não registra muito, mas coloca no YouTube, tá? Compartilha. A ideia é a gente difundir o bem, a reflexão sadia, aquela que faz a gente crescer de uma forma bem legal, falando sempre do nosso cotidiano, com base em doutrina espírita. Até o próximo episódio.